Oi, bom dia para você. O Record News Rural está no ar. O agronegócio brasileiro comemora o bom momento com as exportações. No ano passado, o setor registrou o segundo maior volume com as vendas para o exterior. E São Paulo se destaca entre todos os estados. 2024 foi o segundo maior valor em representatividade das exportações do agronegócio brasileiro. No ano passado, o setor atingiu 49% de todo o comércio exterior realizado pelo país, alcançando 154 bilhões de dólares. Apesar da queda nas vendas da soja, ocorreu crescimento em setores tradicionais, como carnes, cana-de-açúcar e café, além de outras cadeias menos tradicionais. Em praticamente todas as cadeias produtivas do nosso agronegócio, houve aumentos expressivos. Veja o caso do café, por exemplo, que as nossas exportações em valor aumentam mais de 50%, no caso das carnes, 17%, do açúcar, 20%, no suco de laranja também. Mas tão importante quanto esses setores mais tradicionais foi o aumento das exportações dos setores menos tradicionais da nossa economia, do agronegócio exportador, que aumentaram em torno de 7% também, mostrando que o trabalho de diversificação de mercados e países tem dado resultado desde já. Parte desta ampliação dos negócios está relacionada à abertura de novos mercados compradores dos produtos agrícolas. O Brasil, desde o início do mandato do presidente Lula, abriu 303 mercados. Só no ano passado foram 222 mercados e, nesse caso, ao trazer alguns dados específicos, por exemplo, a abertura do sorgo, do gergelim, das uvas para a China, também muitas ampliações de mercado, como pré-listing para carnes, no caso das Filipinas, ou seja, uma diversificação bastante grande de produtos, com que tem feito com que a gente tenha chegado a esses resultados bastante interessantes do ponto de vista da nossa balança comercial. São Paulo se destaca entre todos os estados brasileiros nas exportações do agronegócio. O setor paulista exportou 184 bilhões de reais, um aumento de quase 7% em comparação com o ano anterior. Isso fez a balança comercial ter saldo positivo entre compras e vendas, de 150 bilhões de reais. Hoje o agro do estado representa mais de 40% de tudo que São Paulo exporta e quase 20% do que o agro do Brasil embarca para o exterior. São Paulo acabou ultrapassando em valor total de produção agrícola, em PIB agrícola, acabou ultrapassando todos os outros estados da nação, mesmo tendo uma área de produção muito menor. Então, a renda por hectare ficou muito alta. Então, não dá para a gente dizer um produto específico. O que a gente tem que olhar é que toda essa cadeia foi favorecida. 5 grupos de produtos responderam por quase 79% das exportações paulistas. O complexo sucroalcooleiro registrou 74 bilhões de reais, com vendas de açúcar e de etanol. Carnes com 21 bilhões de reais, destaque para a carne bovina. Produtos florestais teve 18 bilhões de reais, com celulose e papel. Suco marcou 17 bilhões de reais, quase tudo de suco de laranja. E soja, 13 bilhões de reais do comércio de grãos. O governo de São Paulo acredita que o resultado é consequência de treinamentos e créditos que tem oferecido ao meio rural. Uma das frentes foi a de criar uma facilitação para subvenção de crédito aos pequenos produtores, né? Para que eles possam adquirir máquinas, equipamentos, fazer construções, adquirir insumos e sementes para a produção e consolidação da produção nas suas propriedades. Na outra linha, nós investimos pesado em organizar, através dos arranjos produtivos locais, as cadeias produtivas. As exportações paulistas e também as brasileiras têm como principal destino China, União Europeia e Estados Unidos. Parte desta conquista está relacionada ao trabalho das missões internacionais, que ajudam, além dos grandes, os pequenos e médios produtores rurais a alcançar novos clientes. Nós tivemos, desde 2023, só aqui no Ministério da Agricultura, 74 missões internacionais, no que a gente leva pequenos produtores, a gente apresenta para importadores, potenciais clientes, para que a gente possa, de fato, inseri-los nessa economia global. Isso tem dado os resultados e tem feito com que o Brasil tenha avançado cada vez mais. Para 2025, as nossas expectativas são bastante positivas, especialmente porque devemos ser uma grande safra de grãos. Isso ajudará também a compor ainda mais
essa nossa balança comercial e essa oportunização para os nossos produtores e exportadores. Os brasileiros tomam cada vez mais café e nem mesmo o aumento nos preços fez o consumo cair. Especialistas afirmam que o valor pode sofrer reajustes. Uma xícara para começar o dia. E depois tem mais café para manter à disposição. Se não toma, parece que fica na mente. Tem que tomar, tem que tomar. Esse hábito ficou quase 40% mais caro no ano passado. O clima afetou as lavouras de café no país. Em 2023 tivemos o El Niño. Lembremos aqui um período longo de estiagem com temperatura elevada, isso foi severo para a planta. E o ano passado, 2024, novamente um novo fenômeno climático que foi o Laninha, quando as chuvas foram alongadas e quando as vieram com grandes tempestades. Isso é muito ruim para a lavoura. Agora, em relação ao preço para o consumidor, nós seguramente teremos ainda alguns aumentos a reboque do que houve em 2024. E quem não vive sem café pode preparar o bolso. A indústria prevê mais aumentos nos próximos meses, preços mais estáveis só com a nova safra no fim do primeiro semestre. E alívio maior mesmo pode vir no ano que vem, com a expectativa de produção recorde. Mas mesmo com a elevação dos preços, o consumo cresceu em relação ao mesmo período do ano anterior. E quando se fala em cafés especiais, a expectativa de consumo é ainda maior. Esta indústria prevê faturar 46% mais em 2025. O consumidor hoje ele procura a diferenciação de cafés e aquele consumidor que degusta um café especial, é difícil ele retroceder, voltar ao café tradicional. Então o nosso mercado cresce 15% ao ano. O Brasil é o segundo maior mercado do mundo em consumo de café, atrás apenas dos Estados Unidos. Em média, por pessoa, são 1.430 xícaras ao ano e pode ser mais, quando o preço ajudar. Mas aí se baixar o preço... Aí a gente aumenta um pouquinho, umas 2 xícaras por dia, com certeza. Uma chácara em Inhuma se especializou na criação de mini cabras. Os animais em miniatura são dóceis e de fácil manejo, mas é preciso ter um local apropriado e também alimentação adequada. A família do Marcelo é quem cuida de todos os animais da chácara que fica em Inhumas. São mini cabras, pavões, emus e muito mais. As mini vacas costumam dar em média de 6 a 8 litros de leite por dia e fazem a alegria da criançada. O leite que uma vaca desse tamanho dá, ela vai, claro, consumir mais comida, mais pasto. E a mini vaca, além de ser uma atração, ela vai consumir menos ração e menos pasto, né? Então, 2 aspectos, atração e outro lado, produção. Criança adora. E criança, né? A cigana, essa mini vaquinha que tem quase 5 anos de idade, tem uma história que é triste, mas ao mesmo tempo interessante. Há uns 3 meses, mais ou menos, ela estava prenha e pariu um bezerrinho que nasceu morto. Os peitinhos dela estão bem cheios de leite. Ela continua produzindo leite. O pessoal consegue tirar dela aqui cerca de 14 litros de leite por dia. Só que aí ela adotou essa bezerrinha aqui também, que ficou longe da mãe. Então, ela amamenta e ainda fornece leite aqui para o pessoal. As mini vacas têm um tempo de vida de pouco mais de 20 anos. Os compradores geralmente preferem os filhotes. Nós temos aí pessoas que reservam bem antes, 1 ano, para comprar uma bezerrinha como essa. Marcelo e Miss Lene trabalharam como professores por muitos anos. Já estavam em busca de uma vida mais tranquila. Hoje, é ela quem cuida dos emus, esse animal que lembra um avestruz. Eles são muito dóceis, aparentemente assim, um animal mais rústico, né? Dá a impressão que é bravo e tal, mas são muito dóceis, muito mansinhos. Cuidado com eles, como é que é? Muito simples, ração, geralmente ração de cavalo, pastagem e água, assim. Não tem muito segredo não, são bem tranquilos de cuidar. Foi durante a pandemia que os dois decidiram que fariam disso uma fonte de renda. Eu, assim, nasci e morando em fazenda, né? E na época da pandemia, a gente começou a comprar os primeiros animais para cá.
Mas aí a gente foi gostando tanto, o Lucas foi se envolvendo tanto também, né, o meu filho. Que fez bem para ele. Fez bem para ele, principalmente naquele momento da pandemia, que estava todo mundo confinado. Então a gente foi vindo aos poucos, e foi ampliando aos poucos. Eu falo que foi uma mudança assim gradual, né? A grande paixão do casal são as mini cabras. Aqui, elas são tratadas com todo o cuidado que merecem. Agora o Vilmar começou a tirar o leitinho dela ali. Dá para tirar mais ou menos quanto de leite aí, Vilmar? Essa cabritinha, eu já tirei até um baldinho desse aqui nela, um balde de 5 litros, já tirei. Ela tinha um cabritinho, agora o cabritinho dela vendeu ele novinho, ela tá dando um pouquinho, vai tirando para não perder o peito, né? E ela tava berrando ali, te chamando, porque passou um pouquinho da hora, tem a rotina dela. Tem a rotina, da hora de tirar o leite dela, fica me chamando. Ela fica inquieta lá, vem topar comigo, eu chamo ela, corre. Até eu me encorajei para alimentar as mini cabras. Deixa eu tentar dar um pouquinho aqui, o que tem aqui é praticamente milho. É a ração deles. É só colocar que eles vão vir? O local certo para as refeições são os coxos. Basta abrir passagem para as mini cabras virem correndo. Quando os filhotes vão embora, as mães recebem atenção especial. Para garantir que os animais fiquem menores, a escolha do bode é essencial. Esse bodinho que é o nosso reprodutor, que ele é bem pequenininho, justamente para evitar possíveis complicações na hora do parto, porque acontece do cabritinho ser um pouco maior para a estrutura da cabrita, né? Então é esse cuidado que a gente tem que ter sempre. Lucas, filho do casal, também tem seus animais preferidos, os preás. Ele bebe água, come capim e ração, mas normalmente agora ele tá comendo capim. Ele tem nome? Sim, essa daqui é a Grace, tem um macho que chama Greg e uma outra fêmea que chama Leite. João Pedro é sobrinho do Marcelo. Com 17 anos, quer estudar veterinária para continuar cuidando dos bichinhos. Aliás, na chácara, tem até um espaço reservado para aqueles que estão doentes ou se recuperando. Aqui funciona como a nossa área de recuperação e também como uma maternidade. Hoje, uma mini cabra fêmea custa em média R$ 3.500. O machinho, R$ 1.500. Todas as instruções nós passamos para o comprador. Uma parceria entre ministérios pretende integrar agricultura irrigada e segurança energética. O objetivo é ampliar a produtividade, garantir segurança alimentar e gerar empregos no campo em meio a desafios climáticos. Hoje, no Brasil, apenas 8 milhões de hectares e meio são irrigados, um número muito abaixo do potencial estimado de 54 milhões de hectares. Com extensão da agricultura irrigada, a mesma área pode produzir até 3 safras. Isso geraria mais empregos por hectare irrigado, o que também aumentaria a renda dos produtores e garantiria mais acesso a alimentos pela população. Com esse foco, os Ministérios da Agricultura e Pecuária, de Minas e Energia e da Integração e do Desenvolvimento Regional assinaram um acordo de cooperação técnica para promover a integração entre agricultura irrigada e segurança energética, em conformidade com a Política Nacional de Irrigação. A iniciativa contribui para a adaptação do setor agropecuário às mudanças climáticas, fortalecendo a segurança alimentar e energética, gerando benefícios socioeconômicos, como a criação de empregos e aumento da produtividade. A parceria busca superar desafios como infraestrutura energética insuficiente e baixa adoção de tecnologias modernas, com foco em práticas sustentáveis, alinhadas também ao Plano de Agricultura de Baixa Emissão de Carbono. E ser equilibrado não é investir só a água para a geração de energia. E também o contrário não é verdadeiro só para a irrigação. É fundamental dentro do equilíbrio, onde a gente possa fazer do múltiplo uso da água o crescimento sustentável da economia brasileira. A produção de laranja da atual safra deve ser de pouco mais de 223 milhões de caixas em São Paulo e também em Minas Gerais. As mudanças climáticas e o greening são alguns dos responsáveis pela baixa produção em relação à projeção inicial.
Enquanto isso, o Fundecitrus lançou, em parceria com outras instituições, um centro de pesquisa aplicada. A Ingrid Alves conversou com o diretor executivo do Fundecitrus e com o vice-diretor do CPA. A cada 10 copos de suco de laranja consumidos no mundo, pelo menos 7 são produzidos aqui no Brasil. E para entender um pouco mais sobre a citricultura nacional, a gente está aqui no Fundecitrus com Juliano Aires, que é o diretor executivo do fundo. Muito prazer, muito obrigado por nos receber. Obrigado por você estar aqui no coração da laranja, na região de Araraquara-Matão. Juliano, explica para a gente então qual é o trabalho desenvolvido aqui no Fundecitrus. O Fundecitrus é algo inusitado, fantástico. É uma instituição que é mantida pelos produtores, 100%. Né? E comandada também pelo citricultor, as empresas de suco também participam. E a gente atua em todas as vertentes que hoje são importantes na citricultura. Como a gente manter a competitividade da principal citricultura do mundo. Isso é o nosso grande objetivo. E para isso, a gente faz pesquisa das principais pragas e doenças, para ver como manejar, como o caso do green, a pinta preta, a CVC, que foi um problema muito sério no passado e hoje ela está praticamente resolvida. Fazemos um trabalho de inventário de árvores e estimativa de safra. Também um trabalho de educação. Nós temos um curso mestrado profissionalizante para todos os agrônomos especializados. Um trabalho de orientação para o citricultor, principalmente o pequeno e médio, que estão mais carentes. Enfim, é um trabalho que a gente gera toda a informação no site, em manuais, em revistas. O citricultor tem a última informação do que é feito aqui no Fundecitrus e também pelas instituições parceiras. E é interessante, você disse sobre a estimativa de safra, os números que saem daqui norteiam a produção nacional de laranja, né, da citricultura do Brasil, e serve de referência para o mundo também, né? Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre 2024, a safra, a perspectiva para 2025, como é que estão esses números? O Fundecitrus ele tem um papel muito importante, porque a gente faz o trabalho que a contagem de árvores de laranjeiras que tem e qual que é a safra de laranja, qual que é a perspectiva, em função do número de fruto, do peso do fruto, da queda estimada. E nós estamos nesse trabalho junto com a Unesp de Jaboticabal, a USP de Ribeirão Preto e a Marquestrate, e é um trabalho de inteligência, que tem uma equação, é algo medido no campo, né? E o acerto é muito grande. Nós já estamos na 10ª safra. Esse ano foi algo muito diferente dos demais, porque a laranjeira, em função da condição climática, temperaturas altas, depois do florescimento do ano passado, e as chuvas que foram erráticas, aquém do normal, elas produziram um menor número de frutos, em 4 floradas. Então, a safra reduziu drasticamente, é a menor safra dos últimos 30 anos, tá? Com uma 4ª florada, que é a florada mais tardia, relativamente grande, foi um efeito compensatório da laranjeira. Isso mexeu com o mercado. Com a safra de São Paulo, pequena, menor, uma redução de 25%. E a safra da Flórida, que já chegou a ser 240 milhões de caixas, hoje está em 12 milhões, baixíssima, com uma fruta que está produzindo um suco de péssima qualidade lá na Flórida, por causa do greening. Então, o que aconteceu com o mercado? Nós tivemos uma explosão nos preços da fruta, um preço muito alto aqui, e também do suco no mundo. Só que isso também está interferindo. Como o preço do suco subiu muito, eu tive recentemente na Bélgica, num congresso, o consumo também está caindo. Então, nós temos que encontrar um ponto de equilíbrio que seja bom para todos, porque nesse primeiro momento está sendo bom para o produtor, para a indústria, e para quem vende o suco, o consumidor está sentindo na pele, e o europeu, que consome muito, a boa parte do suco, mais de 60%, diminuiu esse consumo, e isso pode afetar nosso mercado no médio prazo. Bom, 2024 trouxe muitos desafios, né? Qual que é o balanço que a gente pode fazer desse ano e as perspectivas para 2025? Nesse ano, que está já mais de 80% da safra em andamento, foi um ano realmente atípico. Nós saímos com o número de 232 milhões. Aí, como a seca foi muito intensa, isso foi 10 de maio, no período de junho, julho,
agosto, a correção de 10 de setembro diminuiu a safra para 215. Entretanto, a quarta florada, ela não tinha sido rechecada no campo. E para nossa surpresa, o número de frutos na quarta florada foi aquém do projetado, porque no momento que a gente fez a estimativa, tinha algumas flores ainda saindo. E com isso, a safra voltou a crescer levemente, está com 223 milhões. Ela ainda é 3,5% abaixo do que a gente tinha projetado. Mas setembro, final de setembro, outubro, novembro, dezembro, as chuvas têm ocorrido acima da média, estamos com 30% acima. O clima, a temperatura mais amena. Tudo isso está favorecendo para que a laranjeira se recupere e tenha tido uma boa florada. E provavelmente nós teremos uma safra melhor para o ano de 2025. E com isso, provavelmente a gente consiga equilibrar esse déficit de fruta e de suco para o mundo, que praticamente hoje quem domina o mercado do suco no mundo, antes era a Flórida de São Paulo, hoje é São Paulo e o Triângulo Mineiro. E a gente vê também uma volta dos citricultores na produção. Como é que, porque a gente percebe essa região sempre foi dominada a cana-de-açúcar ou citricultura, hoje a gente tem outras culturas, mas a gente também continua tendo muita força da citricultura. Como é que está o citricultor nesse contexto? Está otimista? Hoje o citricultor, com os preços da caixa de laranja que se elevaram pela escassez devido à questão climática e também devido ao greening, ele está sendo muito bem remunerado. Então, nós vivemos um momento que o dólar está alto, o preço da caixa alto, o suco. Então, a cadeia da indústria, o produtor, está sendo muito bem remunerado. A outra ponta do consumo está caindo. Então, nós temos uma esperança que 2025 deva ser um ano que, com a safra voltando a crescer um pouco mais, nós não sabemos ainda, é muito cedo, a produtividade do produtor melhorando, que tem um efeito compensatório com a retomada das boas produtividades. Mas o negócio da laranja, em função do greening no mundo e do sofrimento, do colapso da Flórida, está muito interessante, principalmente aqui na região de São Paulo, Triângulo e nos estados limítrofes. Juliano, muitíssimo obrigada pelas explicações, pela nossa conversa. E para entender um pouco mais sobre o greening e também saber das novidades, como o Centro de Pesquisas Aplicadas, a gente conversa agora com o Renato Bazanese, que é vice-diretor do CPA e pesquisador do Fundecitrus. Tudo bem? Tudo bem, é um prazer estar aqui. Prazer é nosso. Bom, a gente começou a falar sobre greening com o Juliano. Eu queria que você explicasse, né? O greening é conhecido como a pior doença da citricultura. O que ela provoca e por que tantas perdas? O greening realmente é a doença mais devastadora da citricultura mundial. Ela chegou aqui em São Paulo em 2004, uma doença causada por uma bactéria transmitida por inseto chamado psilídeo. E uma vez que a planta é infectada por essa bactéria, ela não tem cura. E ela começa a definhar, perde folhas, causa queda de frutos, os frutos ficam com uma pior qualidade, né, e ela não tem cura. Então, as medidas de controle hoje são todas preventivas, o que é muito difícil de se conseguir porque exige um manejo conjunto entre os produtores e bastante coordenados, né? Não adianta eu só fazer tudo dentro do meu pomar e o meu vizinho deixar o inseto procriar, assim como a dengue, né? A gente precisa estar todo mundo cuidando. Então, é uma doença de difícil manejo e ainda não temos cura e nenhuma variedade resistente. A doença, esse ano, ela teve um aumento significativo. Tá? No ano passado, nós tínhamos 38% das laranjeiras infectadas com o greening. E esse ano, no levantamento de 2024, chegou em 44,4%, aumento de 17%. A boa notícia é que esse aumento foi inferior ao aumento que nós tivemos de 2022 para 2023, que foi de 56%. Então, nós percebemos que, com alguns ajustes no manejo, principalmente no controle do inseto vetor, com a rotação de inseticidas, né, pelos produtores, a doença deu uma desacelerada. Nós ainda estamos bastante preocupados, porque 44% é um número bastante elevado, isso representa mais de 90 milhões de plantas com a doença, mas dá é um otimismo, né? Uma perspectiva boa para o ano que vem, porque esse ano também nós percebemos que com essa melhoria no controle do inseto, a população do inseto está bem menor
do que 2024 do que 2023, patamares abaixo de 2022. Então nós esperamos para o próximo ano uma desaceleração ainda maior, né, desse número de 44, a gente não espera que chegue a 60% ou 50%, mas um número menor do que a gente percebeu. Então é um cenário otimista, desde que os citricultores mantenham esse rigor dentro dos seus pomares. Era isso mesmo que eu ia perguntar. Por que é tão difícil uma solução definitiva para o greening? É uma bactéria bastante complicada que causa o greening. Ela vive dentro dos vasos do floema da planta, que são os vasos que transportam os açúcares produzidos nas folhas. E o acesso de qualquer produto nesse floema é bastante complicado, né? Há várias limitações morfológicas, anatômicas da planta que impedem essa chegada de produtos bactericidas dentro da planta. E além disso, todas as variedades de citros, incluindo laranjeiras, limões, tangerinas, pomelos, limas ácidas, todas são suscetíveis. Então, até 2017, nós não tínhamos nenhuma expectativa de produzir plantas resistentes. Mas a partir de 2017 foi descoberto que algumas plantas, parentes distantes dos citros, né, da área da Oceania, né, principalmente na Austrália, elas são imunes à bactéria. Então, a partir dessas plantas, criando híbridos dessas plantas com as laranjeiras e estudando isso mais a fundo, nós temos uma nova frente de pesquisa que é a busca por variedades resistentes no futuro. Bom, e tem uma novidade agora para 2025, anunciada no finalzinho de 2024, que é o Centro de Pesquisa Aplicada em Inovação e Sustentabilidade da Citricultura, o CPA. Qual que é o objetivo do centro? O objetivo desse centro hoje está inteiramente focado em busca de soluções para o greening, então soluções a curto, médio e longo prazo, né? Pensando em longo prazo, as variedades resistentes, como eu comentei. Pensando no curto prazo, são melhorias no próprio manejo do inseto vetor, ou seja, como melhor aplicar os inseticidas, de que maneira, quais são os melhores produtos, trazer novas moléculas para o controle desse inseto, tanto moléculas químicas como biológicas, né? Fazer um controle biológico, um controle mais natural do inseto. Também nós temos nessa área de pesquisa uma linha voltada para produtos que podem atuar sobre a bactéria diretamente, e também sobre a mitigação dos danos que essa doença causa, ou seja, como nas regiões onde você já tem bastante plantas infectadas, o que pode ser feito para aumentar a longevidade produtiva desses pomares, né? Fazer com que o dano dessa doença não seja muito drástico e inviabilize o pomar em pouco tempo. Então, estender a vida útil dos pomares é um outro objetivo desse centro. É um centro que nos orgulha bastante, porque é uma união do setor produtivo, do setor citrícola, com a FAPESP, e ligado também a uma instituição muito importante de pesquisa, que é a Universidade de São Paulo, na Exalc, em Piracicaba. E nós agregamos com essas duas instituições, Fundecitrus e Exalc, mais 19 instituições, 10 internacionais e mais 9 do estado de São Paulo, né? Nós temos a Unesp, nós temos a Unicamp, a UFSCar, o Instituto Biológico. Na área de transferência de tecnologia e defesa, a CDA e a CAT, do governo do estado de São Paulo, também estão envolvidos nesse projeto, porque não é um projeto só de pesquisa, é um projeto de transferência de conhecimento e transferência de tecnologia para o produtor. Então, essas instituições estarão bastante envolvidas nesse processo. E as parcerias externas, né? Então, seria hoje a maior rede que nós temos, né? O IAC também é importante, parceiro nesse projeto. Então, é uma rede nacional e internacional com uma pesquisa focada para a resolução de um problema para a nossa citricultura, que é a maior do mundo. Exato. E aí é importante que isso seja feito na região onde se produz, né? Vai ser implantado em Piracicaba, né? na Exalc, na USP, e esse centro esteja nessa região que é a maior produtora para ditar aí soluções, ou melhor, para trazer soluções e ditar aí a sequência, o futuro da citricultura mundial. Como dizia um pesquisador muito famoso que ajudava bastante a gente, o professor Bové, disse que a maior citricultura do mundo tem que ter o maior centro de citricultura do mundo. Então, acho que essa rede de pesquisa, patrocinada pela FAPESP e pelo Fundecitrus, vai acelerar, né, o avanço do conhecimento em relação às interações da planta, da bactéria e do inseto. Com essas informações básicas, fornecer subsídios para pesquisas aplicadas de controle dessa doença. O centro vai ter um investimento de cerca de 200 milhões de reais. De onde vem esse dinheiro e quando que ele vai entrar em operação? O centro tem 200 milhões no total, né, incluindo salário e bolsas, tudo.
Mas o recurso destinado ao projeto pela FAPESP e pelo Fundecid são de 90 milhões e a outra contrapartida é uma contrapartida não financeira que chega a 200 milhões. Esse projeto nós esperamos, se tudo der certo, né, o convênio for assinado o mais rapidamente possível, entrar em março. Começo de março já está operando. Bom, então a gente já espera para o comecinho de 2025 boas notícias, encaminhamento das pesquisas. A gente volta para falar de citricultura, espero que com boas notícias, né? Muito obrigada, Renato. Eu que agradeço. Muito obrigado. O Record News Rural de hoje vai ficando por aqui. Obrigada pela sua audiência. A gente se vê no próximo programa. Até lá!